Caro aluno, seja muito bem-vindo à 17ª aula do curso de Direito Processual Civil. Eu sou o professor Lucas Vasco Ribeiro Alves, como você já está careca de saber, e vou dar continuidade ao curso por meio dessa aula. Eita, coçando a garganta aqui, perdão. Vamos lá. Se você ainda não leu o 17º capítulo da apostila, dá uma pausa aqui na aula, vai lá na sua apostila e dá uma lida, tá certo? É muito importante que você tenha esse primeiro contato com o conteúdo para facilitar a sua compreensão ao que eu vou explicar aqui na aula, tá certo? Sem mais delongas, então, vamos dar início à aula de hoje. Execução fiscal. A execução fiscal é um procedimento judicial utilizado pela administração pública para cobrar judicialmente créditos tributários e não tributários, ou seja, dívidas de natureza fiscal, como impostos, taxas, contribuições e multas, que não foram pagos pelo devedor dentro do prazo estabelecido pela legislação. No Brasil, a execução fiscal é regulamentada pela Lei 6.830 de 1980, conhecida como Lei de Execução Fiscal, e é uma importante ferramenta para a recuperação de receitas públicas e a garantia da efetividade da cobrança dos tributos devidos ao Estado. Etapas da execução fiscal. A execução fiscal compreende as seguintes etapas: petição inicial. A execução fiscal é iniciada com a propositura da petição inicial pelo órgão credor, Fazenda Pública, na qual são indicados o valor do débito, a origem da dívida e o nome do devedor. Citação do devedor. Após a distribuição da petição inicial, o devedor é citado para pagar a dívida ou apresentar a defesa no prazo de 5 dias, sob pena de ter seus bens penhorados. Penhora de bens. Caso o devedor não pague a dívida nem apresente defesa, o juiz determinará a penhora de bens do seu devedor, que podem ser imóveis, veículos, valores em contas bancárias, entre outros. Avaliação dos bens penhorados. Os bens penhorados são avaliados por um oficial de justiça, visando a realização do leilão judicial para a satisfação do crédito. Leilão judicial. Os bens penhorados são levados a leilão judicial para que sejam vendidos a terceiros com o objetivo de arrecadar fundos para quitar a dívida. Satisfação do crédito. Com o produto da venda dos bens penhorados, o crédito é satisfeito, ou seja, a dívida é paga pelo devedor. Princípios da execução fiscal. Alguns princípios regem o processo de execução fiscal. Princípio da razoabilidade e proporcionalidade. A execução deve ser conduzida de forma razoável e proporcional, evitando excessos que possam prejudicar o devedor. Princípio da menor onerosidade para o devedor. A execução deve ser realizada de forma a causar o menor prejuízo possível ao devedor, preservando seus direitos e interesses. Princípio da efetividade da execução. A execução fiscal deve ser efetiva, assegurando a satisfação do crédito da Fazenda Pública de forma célere e eficaz. Desafios e controvérsias. A execução fiscal enfrenta alguns desafios e controvérsias, tais como morosidade. O processo de execução fiscal pode ser moroso devido à sobrecarga do judiciário e à necessidade de avaliação e leilão dos bens penhorados. Defesa do devedor. O devedor possui o direito de se defender no processo de execução fiscal, apresentando impugnações, embargos à execução e outros meios de defesa. Fraudes e artifícios. Alguns devedores podem tentar fraudar o processo de execução fiscal, transferindo bens para terceiros ou ocultando patrimônio, dificultando a satisfação do crédito. A execução fiscal é um instrumento utilizado pelo Estado para a cobrança de créditos tributários e não tributários, visando a garantia de arrecadação de receitas públicas e a efetividade da cobrança dos tributos devidos pelos contribuintes. Embora seja um processo essencial para a gestão financeira do Estado, a execução fiscal enfrenta desafios relacionados à morosidade, à defesa do devedor e à ocorrência de fraudes, exigindo uma atuação diligente por parte da administração pública e do Poder Judiciário para assegurar a efetividade da cobrança dos créditos fiscais. Assim, a correta aplicação da legislação e dos princípios da execução fiscal é fundamental para uma gestão fiscal responsável e para a manutenção do equilíbrio financeiro do Estado. Princípios e natureza da execução fiscal. A execução fiscal é um processo judicial de caráter coercitivo e expropriatório,
utilizado pela administração pública para cobrar judicialmente créditos tributários e não tributários não pagos pelo devedor dentro do prazo legal. Este procedimento está fundamentado na Lei 6.830 de 1980, conhecida como Lei de Execução Fiscal, e possui princípios e características próprias que regem sua natureza e a aplicação no âmbito jurídico brasileiro. Vamos explorar detalhadamente os princípios e a natureza da execução fiscal. Princípios da execução fiscal. Os princípios que orientam a execução fiscal são: princípio da indisponibilidade do interesse público. O interesse público na arrecadação dos tributos é indisponível, o que significa que a administração pública não pode renunciar ou transigir sobre créditos fiscais sem prejuízo para o erário público. Princípio da razoabilidade e proporcionalidade. A execução fiscal deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, evitando excessos que possam causar prejuízos desproporcionais ao devedor. Princípio da menor onerosidade para o devedor. A execução deve ser realizada de forma a causar o menor prejuízo possível ao devedor, respeitando seus direitos e interesses. Princípio da efetividade da execução. A execução fiscal deve ser efetiva, assegurando a satisfação do crédito da fazenda pública de forma célere e eficaz. Princípio da segurança jurídica. O processo de execução fiscal deve assegurar a observância dos direitos e garantias fundamentais do devedor, respeitando os princípios constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório. Natureza da execução fiscal. Natureza expropriatória. A execução fiscal possui natureza expropriatória, pois visa a satisfação do crédito fiscal, mediante a penhora e alienação de bens do devedor, garantindo o pagamento da dívida do credor público. Natureza sui generis. A execução fiscal possui uma natureza sui generis, de natureza própria, pois possui características específicas que a distinguem de outras formas de execução previstas no Código de Processo Civil, em virtude das particularidades e dos objetivos da cobrança dos créditos fiscais pela administração pública. Natureza cautelar e definitiva. A execução fiscal pode assumir natureza cautelar, quando visa assegurar a efetividade da cobrança do crédito fiscal por meio da penhora de bens do devedor, ou natureza definitiva, quando busca a satisfação integral do crédito fiscal mediante a alienação dos bens penhorados. A execução fiscal é um instrumento fundamental utilizado pela administração pública para a cobrança judicial de créditos tributários e não tributários. Olá, peço desculpas por interromper sua aula por um breve momento, mas tenho algo importante e vantajoso para compartilhar com você. Se você está gostando desta aula, tenho uma ótima notícia. Agora você pode levar sua experiência de aprendizado para o próximo nível fazendo sua matrícula em nosso site. Ao se matricular, você terá acesso exclusivo a uma série de benefícios. Primeiro, você pode baixar a apostila completa do curso em PDF, perfeita para acompanhar as aulas e revisar o conteúdo sempre que precisar. Além disso, ao concluir o curso, você terá a oportunidade de adquirir um certificado de conclusão, um grande passo para o seu desenvolvimento profissional e acadêmico. E sabe o que mais? Ao assistir às aulas diretamente em nosso site, você terá uma experiência de aprendizado sem interrupções ou propagandas. Isso significa mais foco e eficiência no seu estudo. Então, não perca essa chance. Clique no link na descrição deste vídeo ou visite nosso site para se matricular agora mesmo. É rápido, fácil e vai transformar a maneira como você aprende. Agora, vamos voltar à aula. Obrigado por sua atenção e nos vemos no site. E não tributários, garantindo a arrecadação de receitas públicas e a efetividade da cobrança dos tributos devidos ao Estado. Os princípios que norteiam a execução fiscal, tais como a indisponibilidade do interesse público, a razoabilidade, a proporcionalidade, a menor onerosidade para o devedor e a efetividade da execução, são fundamentais para assegurar uma atuação equilibrada e justa no processo de cobrança dos créditos fiscais. Além disso, a natureza expropriatória e sui generis da execução fiscal evidencia suas características específicas e a sua importância para a preservação da ordem econômica e financeira do Estado, contribuindo para uma gestão fiscal responsável e para a manutenção do equilíbrio das finanças públicas.
Procedimentos da execução fiscal. O procedimento da execução fiscal é um conjunto de atos processuais previstos na Lei 6.830 de 1980, conhecida como Lei de Execução Fiscal, que regulamenta a cobrança judicial de créditos tributários e não tributários pela administração pública. Esse procedimento tem por objetivo garantir a efetividade na cobrança dos débitos devidos ao Estado, por meio da utilização de medidas coercitivas e expropriatórias para a satisfação do crédito fiscal. Vamos detalhar as principais etapas e características do procedimento da execução fiscal. Fase administrativa. Antes da instauração da execução fiscal, a administração pública realiza a cobrança administrativa do crédito tributário por meio de notificações, intimações e cobranças extrajudiciais, visando a regularização espontânea da dívida pelo contribuinte. Fase judicial. Petição inicial. A execução fiscal é iniciada com a propositura da petição inicial pela Fazenda Pública, na qual são indicados o valor do débito, a origem da dívida e o nome do devedor. Citação do devedor. O devedor é citado para pagar a dívida ou apresentar defesa no prazo de 5 dias, sob pena de ter seus bens penhorados. Penhora de bens. Caso o devedor não pague a dívida nem apresente defesa, o juiz determinará a penhora de bens do devedor, que podem ser imóveis, veículos, valores em contas bancárias, entre outros. Avaliação de bens penhorados. Os bens penhorados são avaliados por um oficial de justiça, visando a realização do leilão judicial para a satisfação do crédito. Leilão judicial. Os bens penhorados são levados a leilão judicial para que sejam vendidos a terceiros, com o objetivo de arrecadar fundos para a quitação da dívida. Satisfação do crédito. Com o produto da venda dos bens penhorados, o crédito é satisfeito, ou seja, a dívida é paga pelo devedor. Medidas cautelares e procedimentos especiais. Durante o processo de execução fiscal, podem ser adotadas medidas cautelares e procedimentos especiais, como a realização de protesto de certidões de dívida ativa, a decretação de medidas de indisponibilidade de bens, a aplicação de medidas coercitivas contra o devedor e a instauração de incidentes processuais para a solução de questões incidentais relacionadas à execução fiscal. Princípios aplicáveis. Os princípios que orientam o procedimento da execução fiscal são a efetividade, a celeridade, a economia processual, a menor onerosidade para o devedor, a razoabilidade e a proporcionalidade, visando assegurar uma atuação equilibrada, justa e eficiente no processo de cobrança dos créditos fiscais pela administração pública. O procedimento da execução fiscal é um instrumento jurídico essencial utilizado pela administração pública para a cobrança judicial de créditos tributários e não tributários, assegurando a efetividade na arrecadação de receitas públicas e a satisfação dos débitos devidos ao Estado. Através da observância dos princípios e das etapas previstas na Lei de Execução Fiscal, busca-se garantir a regularidade e a legalidade na cobrança dos créditos fiscais, promovendo a justiça fiscal, a preservação da ordem econômica e financeira do Estado e o equilíbrio das finanças públicas. Defesa do executado na execução fiscal. A defesa do executado na execução fiscal é um direito assegurado pela Constituição Federal e pela legislação processual brasileira, visando garantir o exercício da ampla defesa e do contraditório no processo judicial de cobrança de créditos tributários e não tributários pela administração pública. O executado possui diversas formas de defesa no âmbito da execução fiscal, que podem ser exercidas em diferentes fases no processo, visando proteger seus direitos e interesses perante o judiciário. Vamos explorar as principais formas de defesa do executado na execução fiscal. Defesa do executado. Embargos à execução. Os embargos à execução são a principal forma de defesa do executado na execução fiscal, permitindo que este apresente impugnações ao título executivo, alega a existência de nulidades ou defeitos processuais, questiona a liquidez, certeza ou exigibilidade do crédito fiscal e apresente outras questões de mérito ou de direito que possam anular, modificar ou extinguir a execução. Exceção de pré-executividade. A exceção de pré-executividade é uma das defesas
é uma defesa preliminar que pode ser apresentada pelo executado antes da penhora de seus bens, alegando questões processuais ou de mérito que possam conduzir à extinção da execução fiscal, sem a necessidade de garantia do juízo. Impugnação. A impugnação é uma forma de defesa apresentada pelo executado contra os atos de constrição ou de expropriação de seus bens, questionando a legalidade, a regularidade ou a proporcionalidade das medidas adotadas pelo juiz na condução da execução fiscal. Embargos à arrematação ou adjudiciação. Os embargos à arrematação ou adjudicação, vamos lá. Essa é difícil, hein? Quando eu estudei, também tive bastante dificuldade de apresentar trabalhos com essa palavra. Vamos lá. Embargos à arrematação ou adjudicação são uma forma de defesa apresentada pelo executado contra a alienação de seus bens penhorados, alegando vícios, irregularidades ou nulidades no procedimento de leilão judicial que possam afetar a validade ou a eficácia da arrematação ou adjudicação dos bens. Rapaz, quando eu apresentei um trabalho uma vez com essa palavra, eu procurei sinônimos, eu procurei inúmeras palavras, jurando que existia um sinônimo. E de fato, existem alguns, mas no meu ponto de vista, nenhum se encaixa tão bem quanto essa palavra nesse tema. Então, eu acabei usando essa palavra mesmo e pagando um pequeno mico na frente dos meus colegas. Vamos lá. Recursos. O executado pode interpor recursos contra as decisões judiciais proferidas no processo de execução fiscal, visando reformar, anular ou modificar as decisões desfavoráveis aos seus interesses, assegurando a observância dos princípios constitucionais, do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório. Princípios aplicáveis à defesa do consumidor. Os princípios que orientam a defesa do executado na execução fiscal são o devido processo legal, a ampla defesa, o contraditório, a razoabilidade, a proporcionalidade e a menor onerosidade para o devedor, assegurando uma atuação equilibrada, justa e eficiente no processo de cobrança dos créditos fiscais pela administração pública. A defesa do executado da execução fiscal é um direito fundamental assegurado pela legislação brasileira, visando garantir a proteção dos direitos e interesses do devedor no processo judicial de cobrança de créditos tributários e não tributários pela administração pública, através das diversas formas de defesa disponíveis, como os embargos à execução, a exceção de pré-executividade, a impugnação, os embargos à arrematação ou à adjudicação e os recursos. O executado pode exercer o seu direito de defesa, questionar a legalidade e a regularidade da execução fiscal e buscar a proteção de seus direitos perante o judiciário. A observância dos princípios constitucionais e processuais aplicáveis à defesa do executado é fundamental para assegurar uma atuação equilibrada, justa e eficiente no processo de cobrança dos créditos fiscais, promovendo a justiça fiscal, o respeito dos direitos humanos e a preservação da ordem econômica e financeira do Estado. Caro aluno, esse é o conteúdo reservado para a aula de hoje. Peço que se atente a essas orientações do último slide. Vejo vocês na próxima aula. Forte abraço, meu aluno. E aí, tudo bem? Estou passando apenas para deixar um recado bem rápido para você que acabou de ver essa aula e que gostaria de assistir a todas as aulas desse curso. É bem fácil, basta você clicar no link que está na descrição deste vídeo ou acessar www.novacursos.com.br. Fazendo sua matrícula em nosso site, você terá acesso a todas as aulas desse curso e mais centenas de outros cursos, além de poder fazer avaliação. E caso você queira, poderá estar adquirindo o certificado com um valor bem acessível. Esse foi o recado que eu queria dar. Aguardo sua matrícula. Até breve!